Oi, gente. Pois é, saiu essa bomba agora há poucos minutos atrás, e aí eu resolvi trazer para vocês em vídeo que confirma, inclusive, algumas coisas que eu estava falando, que o Queiroz, né, poderia negociar uma delação premiada se envolvesse a família dele, não é? Ele está preocupado com a família, isso vai aparecer na reportagem. Tem a reportagem aqui do Estado de Minas, Ministério Público, Fabrício Queiroz negocia delação premiada, e a da CNN, Fabrício Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a defesa de Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, estão negociando um acordo de delação premiada, ou seja, ele ficaria imune e soltaria os podres todos, inclusive da família Bolsonaro, se isso chegar mesmo, né? Vamos ver o que é que ele vai soltar e vamos ver se uma das coisas que me preocupa é se vão dar essa imunidade pro Queiroz e depois o que ele solta ou o que ele entrega é muito ruim, muito fraco, né? É uma das preocupações, porque a gente sabe das ligações profundas que ele tem com a família Bolsonaro, né? De acordo com as fontes envolvidas na investigação, a maior preocupação de Queiroz é com a família dele. Eu disse isso aqui num vídeo, quando eu falei sobre o Queiroz, que a única chance de extrair dele uma delação premiada seria a investigação chegando nos familiares e aí ele querer fazer a delação premiada para de alguma forma protegê-los, né? Ele quer garantia de proteções no processo para a mulher, como eu falei, né? A Márcia Aguiar de Oliveira, que está foragida, e para as filhas, Natália Mello e Evelyn Mello. A Natália é aquela funcionária fantasma que a gente já conhece, né? Todas investigadas no esquema da rachadinha, né? Prática em que os funcionários de gabinete devolvem parte de seus pagamentos a políticos e assessores, você já conhece, né? A negociação está arrastada porque os promotores querem garantias que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro tem informações novas para apresentar e não apenas relatar fatos que a investigação já conseguiu remontar. Ou seja, os promotores aparentemente estão preocupados, como eu, de que essa jogada pode querer proteger e na hora de apresentar as provas, né? O Queiroz chega lá e diz: opa, aqui são as provas, tá vendo aqui? Essas aqui são as novidades. Aí ele: assim, Queiroz, a gente já sabia de tudo isso? Não pode ser assim, não é? Mas vamos lá. Queiroz está bastante preocupado que as filhas venham a ser presas e que a Márcia seja localizada. Ela está foragida desde o dia 18 de junho e os agentes já fizeram buscas em 12 endereços diferentes para tentar encontrá-la. A gente tinha onde está o Queiroz e agora onde está a esposa do Queiroz. Onde está a Márcia? Não sei, mas a polícia está procurando. Márcia, Natalie e Evelyn, assim como o pai, trabalharam no gabinete de Flávio na Alerj. Evelyn assumiu a vaga da irmã depois que a Natália foi exonerada do gabinete. A Natália foi exonerada... Oh, meu Deus do céu. Essa história é tão escabrosa que, enfim. De acordo com o Ministério Público, a maior parte do dinheiro recebido pelas três foi depositado na mesma conta corrente que Queiroz usava para gerenciar as rachadinhas. Natália foi funcionária de Flávio Bolsonaro entre 2007 e 2016, menos de uma semana depois de ser exonerada em dezembro de 2016. Foi nomeada para o cargo de secretária parlamentar de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados em Brasília. Para os promotores, a eventual prisão da mulher e o envolvimento das filhas são fundamentais para pressionar Queiroz a colaborar. Exato, a única forma de fazer ele trazer a público as novidades é através da família. Mas eu suspeito muito que o Queiroz queira entregar provas e coisas ruins, um material ruim, se safar e entregar material ruim para também ajudar os bolsonaros a se safarem. Porque a amizade desse pessoal é uma amizade muito longa. E ele, ex-PM, ligado aos milicianos, né, tem experiência nessas coisas. Então, não se pode subestimar o Queiroz. Vamos lá. Cadê? Vale lembrar que importantes delações foram negociadas ao longo da Operação Lava Jato após as prisões de familiares dos operadores do esquema. Enquanto a negociação se arrasta, os advogados de Queiroz e Márcia aguardam o julgamento dos habeas corpus dos dois. O pedido de habeas corpus de Queiroz já foi rejeitado no plantão judiciário do último sábado, mas sem análise do mérito. Ontem, a terceira
Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro decidiu que a primeira instância não tem competência para analisar casos relativos a Flávio Bolsonaro, porque na ocasião da denúncia em 2018 ele era deputado estadual. Em outra votação da mesma sessão, a Câmara, formada por 3 desembargadores, não suspendeu a validade dos atos do juiz Flávio Itabaiana. Com isso, os pedidos de prisão provisória de Queiroz e Márcia seguem válidos, assim como provas coletadas durante a investigação. E era isso que tem na reportagem aqui da CNN Brasil. A reportagem do Estado de Minas, gente, tem muitas das mesmas informações. Vou colocar as duas para vocês darem uma olhada. Mas, bem, se Queiroz apresentar novidades e, de fato, trouxer à luz tudo o que ele sabe da relação com os bolsonaros, com as milícias e tudo mais, essa pode ser realmente a bomba que estávamos aguardando para encaminhar ou a cassação de chapa, impeachment, enfim. A derrocada final dos Bolsonaro. Né? Mas eu gostaria de sugerir para vocês cautela em relação a isso. Cautela porque, como eu sempre lembro, o Queiroz, por ser um aliado muito próximo dos Bolsonaros, ele vai fazer de tudo para tentar protegê-los também. Lembrar também que a estratégia dele nesse momento, a sua prioridade é proteger a família, sim, mas ele não vai querer destruir completamente os laços de anos e anos, não só com os Bolsonaros, mas com setores milicianos que apoiaram Bolsonaro e que contribuíram para proteger essa família ao longo do tempo. É bom lembrar que Queiroz, existem várias evidências de que ele é o contato dos Bolsonaros com a milícia do Rio. Se ele simplesmente fritasse Bolsonaro e trouxesse todas essas evidências e fizesse uma delação premiada realmente ampla, em que ele trouxesse tudo, mostrasse tudo que ele sabe, que são coisas que a gente ainda não sabe, tudo que ele sabe, enfim. Mas se ele fizer isso e tiverem muitas evidências que destroem os Bolsonaros, mostram a corrupção e mostram a conexão com as milícias, ele não se incompatibiliza apenas com os Bolsonaros. Ele se incompatibiliza também com a milícia. E a milícia, como a gente sabe, no Rio de Janeiro tem muito poder, inclusive poder de realizar violências complicadas na prisão. E vocês não podem ser ingênuos, nós não podemos ser ingênuos, de imaginar que o Queiroz não saiba disso. O Queiroz sabe disso. Então ele está numa situação que ele está fazendo um cálculo, porque ele tem que entregar o suficiente para salvar os familiares, mas não o suficiente para incomodar muito a milícia e os bolsonaros e ele ficar sozinho na praia. É uma situação... eu não tenho nenhuma simpatia pelo Queiroz, mas é uma situação complexa. Complexa e nós precisamos ter paciência e aguardar para ver se essa bomba, e é uma bomba que ele está negociando, a delação premiada, vai se transformar numa bomba em termos de popularidade do Bolsonaro e em termos de processo contra os Bolsonaros. E isso nós ainda não sabemos. Existe essa possibilidade? Existe. Isso vai acontecer? Não sabemos. Quais as provas ele vai apresentar? Sabemos. O quanto profunda a relação dos Bolsonaros com a milícia? Não sabemos. Existem crimes que ele sabe dos Bolsonaros, para além daqueles que estão sendo investigados, que ele pode apresentar? Sabemos. Mas existe sim a possibilidade disso ser apresentado. E é exatamente com base nessa possibilidade que os procuradores estão trabalhando. E querem aprofundar a investigação no Flávio. Mas a questão é que se você for atrás do Flávio, tratando do Queiroz, você vai chegar nos demais membros da família e no próprio Jair Bolsonaro. Não é? Eu só torço para que esses procuradores não comprem, gato por lebre,
alguma coisa assim, não é? Eles não sejam enganados pelo Queiroz, porque não tenho nenhuma dúvida, é isso que o Queiroz quer fazer com eles. E por isso que eles estão atrás daquelas garantias. Enfim, gente, essa notícia explosiva que aconteceu agora há pouco eu queria trazer para vocês em primeira mão aqui no YouTube, né? E se vocês gostam do que eu faço, se inscrevam, dêem um like, compartilhem. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a Nova Máquina do Tempo. Aguardo vocês em um próximo vídeo e na live minha com a Aroeira amanhã às 4 horas da tarde. Marquem lá, já está disponível o marcador aqui no canal para vocês estarem presentes na live. Tchau, tchau.